Empreender no Brasil não é para amadores. Quem já teve um negócio ou gerenciou uma empresa sabe que a parte jurídica pode ser um grande desafio e muitas vezes um risco silencioso que só percebemos quando os problemas já estão acontecendo. Mas e se eu te dissesse que a gestão jurídica e a governança corporativa podem ser grandes aliadas para evitar conflitos e fortalecer os negócios? A minha convidada de hoje conhece esse tema como poucas pessoas. A doutora Débora Veneral trilhou um caminho brilhante no direito, mas escolheu um olhar além dos tribunais. Ela se tornou uma referência em gestão acadêmica e empresarial. Atualmente, como diretora de ensino na Uninter e gestora do polo da Uninter em Joinville, ela une sua expertise jurídica à experiência prática na administração de instituições de ensino, enfrentando desafios que vão desde a gestão de pessoas até a governança estratégica. Débora, seja muito bem-vinda ao Carol's Talks. É uma graça divina ter você aqui. Estou muito feliz de você ter dedicado um pouquinho do seu tempo aqui com a gente. Muito obrigada, Carol. Estou também muito feliz por ter recebido esse convite de você e é uma honra para mim também estar aqui com você nesse momento. Ai, muito obrigada, professora. Eu vou chamar ela de professora o tempo todo, porque ela é uma referência na gestão, mas é professora também, né? Sim, todos nós acabamos sendo um pouco professores no dia a dia quando lideramos equipe. Tá certo. Débora, é um desafio para os empresários hoje ter esse olhar. E eu também diria que para muitos advogados que se formam na carreira jurídica e se descobrem que tem que ser empreendedores também, que tem que liderar o seu escritório, que tem que gerir uma equipe. Conta pra gente um pouquinho da sua história, como você se descobriu neste ambiente, para que a gente possa inspirar outras pessoas. Então, na verdade, essa questão de gestão na minha vida esteve presente desde a minha infância, praticamente, quando aos 7 anos de idade eu ajudava o meu pai a controlar os valores que os trabalhadores rurais deveriam receber. Então, como eu sempre gostei muito de estudar e desde os 5 anos de idade estava na escola, ainda que não me queriam lá em razão da idade, eu sempre tive, de certa maneira, um pezinho na gestão, porque meu pai dizia assim: "Minha filha, ajude a controlar esse caderninho, onde tinha as anotações ali para pagar aqueles trabalhadores ao final de semana". Quem conhece um pouquinho da agricultura sabe como funciona isso, então morávamos no interior do Rio Grande do Sul, e assim eu comecei ajudando meu pai. Sempre gostei muito de organização e até inclusive de separar cada um dos colaboradores que ali vinham trabalhar, quanto que eles teriam que receber a cada final de semana. E aí eu dizia para o meu pai, os valores ele sacava na época no Banco do Brasil, e aí eu separava nos envelopes com o nome de cada um deles. Então tudo começou ali. Na escola sempre ajudava a professora. Na comunidade também. E aí o tempo foi passando e, embora eu não tenha uma formação exatamente no curso de administração, tendo feito essa faculdade, eu também sempre gostei do que era justo. E com isso eu acabei, quando fui escolher o vestibular, escolhendo direito. Na época, na verdade, passei em 3 vestibulares de direito, para direito e um para jornalismo. Fiquei na dúvida, porque eu gostava também bastante do jornalismo. E aí acabei optando por direito. Então, assim, tudo começou com essa história mais, assim, precoce em se tratando de uma questão familiar, de uma necessidade de ajudar a família na organização da casa, na organização, desses pagamentos desses colaboradores que até então trabalhavam na agricultura com meu pai. E aí foi indo. E aos 17 anos, coincidentemente, onde eu tive meu primeiro meu primeiro trabalho, eu acabei em 3 dias tendo que assumir uma função de gestão. Naquela Nossa, super época nova. exato. Naquela época até me surpreendi, eu fui trabalhar com japoneses, o que me trouxe também uma experiência interessante, em razão da metodologia deles, e aquele japonês estava passando por uma mudança na vida, onde a irmã que cuidava da parte de gestão daquela loja de fotografias, ela estava indo para o Japão. Era uma época que as pessoas iam muito para o Japão para trabalhar, enfim. E aí, em 3 dias que eu estava lá, ele disse: "Olha, a minha irmã está indo embora e você vai ter que assumir essa função aqui, de coordenar todos esses pagamentos, essas compras e a equipe". Daí eu pensei: "Como assim? Eu tenho 17 anos, eu nunca trabalhei na vida". Então, de certa forma, eu levei esse choque e precisei me posicionar, porque eu precisava também do emprego. E aí, com isso
as questões foram começando a se desenvolver. E concomitante à faculdade de Direito, eu sempre trabalhei em cargos de gestão, em situações onde eu acabava ingressando como uma colaboradora, mais comum, digamos assim, e daqui a pouco alguém me nomeava com um grau maior de responsabilidade. Eu nunca fiquei almejando, assim, com tanta sede, estar numa gestão, mas as coisas foram acontecendo naturalmente. E depois eu acabei fazendo, claro, a faculdade de Direito, advoguei um tempo, e coincidentemente fui trabalhar no sistema penitenciário, já aqui no estado do Paraná, e lá fiquei como coordenadora do jurídico durante um tempo. Depois eu acabei assumindo um cargo de gestão, ou seja, de praticamente gerente da unidade penal, juntamente com o diretor, que na época era do Estado, era uma gestão terceirizada, portanto o Estado sempre fica na fiscalização disso por intermédio do seu diretor, e eu estava ao lado dele como gerente da unidade penal, respondendo pela empresa. Então a gestão sempre acabou caindo na minha vida e eu sou apaixonada pela gestão. E a gestão, juntamente com o direito, ela faz um casamento perfeito. Por quê? Nós temos as questões legais e as questões organizacionais. Então, essa é um pouquinho da minha história em relação à gestão. Eu fico aqui impressionada, eu tenho certeza que quem está ali assistindo também. Além de linda, maravilhosa, tem toda essa carga, né, de conhecimento. E como é interessante essa questão de liderança, é nata sua, né, doutora Débora? Porque, veja, desde, né, da infância e lidando e se destacando na área, e o quanto a bagagem jurídica nos auxilia nestes processos. E tem muitos empreendedores que eles acabam vendo a questão do advogado só nessa questão de quando o problema já existe. Mas essa assessoria preventiva, até que você destacou, né, que auxiliou, entrava como advogada, como assessora jurídica, e daí já estava auxiliando na gestão. Porque este olhar de entender a regulamentação, aonde a gente pode ir, o que pode acontecer, como é o trato com os nossos colaboradores, ele só previne conflitos e facilita na gestão jurídica. Eu trato com gestão jurídica empresarial e às vezes eu vejo os empresários só olhando assim, não, advogado só chega quando tem um processo, quando eu recebi uma intimação, quando eu recebi uma citação para participar. Conta pra gente como você vê esse papel, né, intermediando isso, auxiliando a empresa para que ela tenha um sucesso na sua gestão. Olha, aqui eu tenho que defender diuturnamente o papel do advogado. Por quê? Porque aqui nós precisamos falar para os nossos telespectadores da importância da advocacia preventiva, da importância de você se organizar para que você não tenha problemas. Porque assim, o que acontece no dia a dia, isso é normal do ser humano, não é nem do brasileiro, é do ser humano. É deixar as coisas acontecerem para depois tentar buscar uma solução. Só que quando a gente fala do ponto de vista de administração e do ponto de vista financeiro e organizacional, isso custa muito mais caro. Então, o fato de você ter um profissional habilitado, um profissional competente para mapear o que acontece na sua empresa e quais são as necessidades, isso faz com que os problemas sejam evitados e com isso você acaba tendo uma economia. Então, é muito importante que as pessoas, os empresários, os administradores tenham consciência do quão importante é um planejamento para que coisas que venham, logicamente, contribuir para que a empresa, por exemplo, adquira uma dívida, adquira um problema, seja um problema de qualquer ordem, trabalhista, seja um problema de dívidas tributárias, ou seja ainda problemas relacionais aí com relação a compliance, violação de regras, violação de normas, é muito importante ter ali um profissional que direcione. Eu sempre digo que eu gosto muito de olhar para os nichos dos profissionais. Quando você está doente com problema do coração, você vai procurar um cardiologista. Quando você tem um problema relacionado à nutrição, você vai buscar um nutricionista. Ah, quero frequentar uma academia, vou buscar, logicamente, uma academia que atenda às minhas necessidades. O advogado não é diferente. Mesmo porque nós temos que lembrar sempre que o direito ele tem uma gama de possibilidades. E nessas possibilidades do direito, nós encontramos profissionais extremamente capacitados para lidar com esses assuntos. Portanto, se nós olharmos, nós temos toda a condição, enquanto empreendedores, enquanto empresários, de organizar a nossa empresa,
buscando o profissional competente para aquela situação e evitando desse modo gastos desnecessários. Perfeito, doutora. Sabe que a gente vê, né, 90% das empresas do Brasil são familiares. Nós temos muito pequenos e microempresários que começam o negócio ali por uma habilidade que ele tinha. E quando a gente traz esse tipo de tema, eu sei que muitos que estão ouvindo a gente já estão pensando, não, mas isso é para média, grande empresa, é para quem tem muito dinheiro para gastar com advogado, que advogado é extremamente caro. E às vezes as pessoas não acabam colocando na balança que aquele investimento no preventivo vai evitar que ele tenha um gasto muito maior com uma demanda judicial. Porque quando o problema vem, ele vem, não vem isolado, ele vem com muitas outras questões junto. Então vem a questão de eu demandar o meu colaborador, vem a questão de eu contratar o advogado, de eu fazer uma perícia, de eu ter que fazer uma defesa e etc. Qual é o conselho que você daria para quem é micro, pequeno, empresário, empreendedor, até quem está começando, de buscar essas soluções preventivas sem que tenha esse preconceito de que só quando ele for grande ou só para empresas grandes é que cabe ali ele ter uma assessoria jurídica? Olha, quando a gente fala de negócio, não importa o tamanho do negócio. Eu sempre digo, se você quer montar um negócio, primeiro precisa ter princípios para aplicar a esse negócio. Então, por exemplo, a pessoa resolveu montar uma pequena loja de venda de produtos artesanais, por exemplo, o pipoqueiro, a pessoa que vende, que tem uma franquia, a pessoa que tem qualquer outro tipo de negócio, uma loja de roupas, uma loja de suplementos alimentares, enfim, não importa. De A a Z, independente do tamanho da loja ou do negócio ou da prestação de serviço, nós precisamos ter regras. E aí, o pequeno empreendedor tem a questão financeira, logicamente, tem um custo nisso, mas na verdade vamos chamar de investimento. E o investimento, ele é necessário para que você consiga alavancar o seu negócio sem ter problemas futuros. Todos nós sabemos que todo negócio tem um tempo de maturidade. Logicamente, nem todo negócio dá lucro nos primeiros 2 ou 3 anos. Se requer aí também uma paciência, resiliência, enfim. E com isso, se você tiver os profissionais capacitados para organizar e direcionar, fica muito mais fácil de você ter um negócio equilibrado, um negócio saudável. E com isso, o que a gente percebe? Que as pessoas às vezes deixam de investir nesse profissional e acabam tendo problemas, chegam no momento que elas se perdem na rota. E hoje ter uma consultoria, ter um advogado, ter alguém que consiga nortear essa pessoa, é como você obedecer um GPS. Já viu aquela situação em que a pessoa coloca o endereço no GPS, mas fica todo momento desobedecendo ao GPS? Ou resolve achar que pode ir pelo caminho que ela sabe acha melhor, que sabe? que a rota dela é melhor. Não é? E o que acontece? Com isso a pessoa gastou tempo, e tempo vale dinheiro, e não atingiu os objetivos. Então é muito importante estruturar o negócio. Eu acho muito interessante quando a gente chega, de repente, eu observo o tempo todo essas questões, você chega, por exemplo, num posto de gasolina. Como que é o atendimento? Desde o frentista até lá dentro no caixa. Você chega numa loja onde você vai comprar um veículo. Como que é esse início desse atendimento? Como que é a organização dessa empresa? Como que é o pós-venda desse negócio? Na parte acadêmica. Como que é o atendimento desse aluno? Como, quando ele ingressa na instituição, como que é o acompanhamento? Como que é o final até a formatura? Então, nós precisamos mapear o negócio. Qual é o objeto do seu negócio? Qual é a sua missão com esse negócio? Qual é o objetivo que você tem enquanto empresário? Onde você quer chegar? Como está a sua equipe? Então, assim, a gente precisa mapear, e para isso, muitas vezes, o próprio empresário não tem tempo de fazer. E aí a entrada de um profissional que vai organizar toda essa situação, todo esse cenário. Ter a clareza, né, da onde quer chegar, porque eu vejo sim que a naturalidade com que os negócios nascem sai muitas vezes num ímpeto, num desejo, ai, não quero mais ser seletista, eu quero ser o dono da minha vida e etc. E a importância do sucesso é muito comum a gente já ver nas redes sociais, o pessoal dando dica de sucesso, dica daquilo, mas precisa ter essa clareza, né?
E a questão da governança corporativa, por exemplo, que vem trazendo como postura interna, regulamentos de convívio, não só jurídicos, até a questão de compliance, de seguir as leis, tudo isso traz mais segurança para quem está empreendendo e também credibilidade para o negócio, né, professora? Porque quem vê de fora um negócio bem estruturado, com etapas bem claras, isso faz com que você se sinta mais seguro como cliente, como consumidor também. Sim, exatamente. Acho que a gente consegue olhar hoje, principalmente com tanto acesso à informação, olhar e diferenciar o que é um negócio bem organizado, bem estruturado e que de fato cumpre o seu objetivo e olha para o cliente, né? Porque eu penso assim, não adianta ter toda essa evolução tecnológica se nós deixarmos de olhar para a essência humana. Quem é o meu cliente? Quem é o meu consumidor? Como é que eu estou trabalhando e entregando aquilo que essa pessoa almeja? Porque quando há a contratação de um serviço, isso vale para todas as áreas, inclusive para a advocacia, existe ali um ser humano que tem uma expectativa de que aquela contraprestação vai trazer um resultado para a sua empresa. Mas, lógico, numa situação como essa, em se tratando da própria governança corporativa, é importante nós envolvermos todas as pessoas para que a empresa esteja na mesma página, ou seja, olhando para a mesma direção. E aí você comentou em algum momento sobre a questão familiar, nós verificamos assim muitas empresas que vão sendo desconstruídas ao longo do tempo, porque cada um pensa de um jeito, e nós precisamos muitas vezes parar o cenário e olhar na mesma direção, e recalcular essa rota, e instaurar e instalar processos e procedimentos que tragam aí as questões que nós almejamos. Porque senão o que acontece? Você tem uma empresa, você tem um custo altíssimo, você tem vários funcionários, mas nem sempre eles estão olhando na mesma direção. E aí a importância das capacitações, de você fazer com que as pessoas tenham propósitos dentro dessas organizações, para que a gente consiga atingir o objetivo. E aí nós temos que começar a criar essa cultura, principalmente nas pequenas empresas, que muitas vezes entendem que isso eu não preciso, eu administro conforme meu pai fazia. Os tempos mudaram e nós precisamos avançar. Um exemplo disso, você deve ter visto isso também, assim como eu testemunhei, é na própria advocacia. Quantos advogados disseram, eu não vou entrar nessa questão de Projude, eu não consigo acessar a internet, isso é muito esquisito, vou continuar do meu jeito, só que o meu jeito não existe mais, ou seja, ir ao fórum e com processo físico não existe mais, as coisas mudaram. E eu conheço algumas pessoas que abandonaram a carreira por não querer se amoldar aos novos tempos. Só que nós vivemos numa constante transição. E se nós não nos adequarmos, isso vale para todas as empresas, o que acontece? A gente vai ficar perdido no caminho. E com isso, a pergunta é, do que você vai sobreviver? O que você busca? A menos que a pessoa tenha uma reserva financeira que ela consiga viver o restante da vida. Mas hoje nós somos atropelados por essa necessidade de mudarmos a nossa consciência e de olharmos, sim, para aqueles profissionais que são habilitados. E também uma outra coisa que eu acho importante é nós termos a humildade de valorizar aqueles profissionais que são especialistas naquela área. Porque cada um vai se especializar em uma área que vai contribuir para a nossa empresa. Ninguém precisa saber tudo. O que precisa é o empresário, seja pequeno, grande ou médio, saber escolher aquele profissional que irá contribuir para a sua empresa. Inclusive para que esse próprio empresário tenha mais tempo para pensar efetivamente no seu negócio, na motivação da continuidade desse negócio. Então, nós temos essas questões aí para serem avaliadas e as perguntas a serem feitas para a pessoa que é dona desse negócio. Aonde você está? Aonde você quer chegar? Quais são os recursos, as ferramentas que você está disposto a utilizar e investir para ter o melhor resultado? Perfeito. E essa questão de estratégia para pôr isso em prática é muito importante, né? Porque tem toda a questão do ego da pessoa que está envolvida, o meu negócio, eu criei, eu fundei, que tem que observar e falar assim, peraí, eu criei, tá aqui, mas a gente tem que ter os olhos bem atentos para as mudanças, conseguir colocar as pessoas certas
e reconhecer que pode ser que eu não tenha uma habilidade que está faltando ali e vai prejudicar o negócio, e ter a consciência de separar, no caso das empresas familiares, e que eu vejo muita resistência, separar o negócio da família. Embora os agentes sejam da família, a gente está tratando do negócio. Então tem a capacitação, tem as habilidades, tem a parte financeira, a parte organizacional, que não pode ser misturada com a minha casa, né, professora? E um instrumento que eu vejo que nós, enquanto advogados, podemos auxiliar muito é a questão de mapeamento, de governança corporativa, mas também um acordo de sócios bem feito, um contrato social bem estruturado que preveja essa sucessão, como que ela vai acontecer, quem pode ser um diretor, quem não pode, como que eu faço a progressão de carreira dos meus colaboradores. Quanto mais eu deixo isso muito bem desenhado, muito claro, eu dou segurança para o gestor poder transitar ali sabendo o que está previsto e para o colaborador, porque quem entra tem ânsia de crescer, de ser reconhecido, né? Por mais que às vezes esse crescimento ele não seja de mudar, de progredir de nível, de subir, porque não tem espaço para isso, mas dentro da carreira dele ao longo dos anos que ele está se dedicando, e a gente passa muito mais tempo no trabalho do que em casa, que ele tem esse reconhecimento. Isso é muito importante dentro da gestão, né? Sim, exatamente. Essa questão que você disse, né, empresarial, que tem a família, seja parcial ou integralmente, é muito importante. Eu gosto muito de avaliar as empresas antigas. Eu tenho uma mania, quando eu viajo, de olhar naqueles prédios onde tem aquelas confeitarias, sapatarias, enfim, as lojas todas que a gente passa, e tá lá, desde 1758, desde 1982. Aí eu falo, poxa vida, quanto tempo essa empresa durou? Quem será que esteve à frente dessa gestão? Como será que conseguiram manter esse negócio? Então eu fico me perguntando, porque é muito importante a questão da história dessa empresa. E toda empresa que nasce, a exemplo de um ser humano, ela tem, logicamente, o seu período, né? A sua fase de crescimento, de maturidade e o seu envelhecimento, ou é uma empresa ad eterno. Então nós temos assim exemplos de empresas assim que se transformaram ao longo do tempo, né? Então são duas coisas, uma questão é quando tem uma empresa onde tem toda a família que está ali trabalhando e logicamente auferindo renda dessa empresa, que precisa ser bem gerida, bem administrada, e muitas vezes precisa trazer pessoas até de fora, e aí a importância para trazer esse olhar mais profissional de uma governança corporativa, de uma implementação de compliance, também de conselheiros, a depender do tamanho dessa empresa, de um bom advogado, uma consultoria jurídica, para que organize a empresa e torne essa empresa um tanto quanto mais imparcial, porque tem que separar as coisas. Uma coisa é a família, como que as pessoas dessa família irão contribuir e ao mesmo tempo não interferir de modo a trazer prejuízo para a empresa. Porque existem herdeiros, em tese, que destroem o patrimônio antes mesmo de recebê-lo. Então essas questões precisam ser olhadas e precisa trazer, não tem como, tem que trazer um profissionalismo para dentro, porque senão, infelizmente, as pessoas elas têm ideais diferentes, têm posições diferenciadas que comprometem o negócio. E quando uma empresa, ela, nesse caso sendo familiar, tem a humildade, digamos, de reconhecer que precisa de repente criar um outro corpo diretivo para olhar o negócio, aí sim a empresa também tem mais possibilidade de crescer. Então depende muito do perfil de quem está ali. E algo muito importante que você comentou, e eu gosto bastante de olhar para isso, eu sempre digo, isso é até bíblico, dai a cada um o que é seu. E eu uso muito isso na gestão no que se refere a identificar o perfil da pessoa. Porque às vezes nós achamos, a história da teoria do achismo, achamos que aquela pessoa se dá bem naquela área de vendas que seja, ou na área, né, tecnológica. Não, nós temos que investigar qual é o perfil dessa pessoa, quais são as habilidades, quais são as competências, qual é o sonho dessa pessoa, para que cada pessoa esteja no seu lugar certo. Isso é um dos critérios que eu creio assim, de extrema relevância para a boa administração de uma empresa. Porque muitas vezes, se você não souber se aquele funcionário, aquele colaborador está feliz e se sente realizado naquilo que está fazendo, eu tenho que dizer a vocês que nesse caso você está investindo errado
e pode perder muito com isso por ter uma pessoa que não está totalmente adequada à função dela. No entanto, quando a gente percebe que uma pessoa faz aquilo que ama fazer e sabe fazer com propriedade, aquilo se torna muito mais leve e contributivo para os resultados dessa empresa. Isso é algo que, durante o tempo que eu tenho ali de gestão, a pequena experiência que a gente vai adquirindo a cada dia, eu presto bastante atenção. Porque eu sempre digo, eu gosto de ter uma equipe feliz, porque se essa equipe não estiver feliz, tem alguma coisa errada e o trabalho não vai ter o mesmo resultado que a gente espera. Então, é muito importante olhar para as pessoas. Temos critérios, ferramentas, temos tecnologia, temos uma gama de possibilidades, mas se a gente não olhar para as pessoas, certamente a gestão está falhando. E como você diz, né, o acesso a tudo isso está muito mais fácil. Antigamente era muito difícil você ter isso à sua mão, uma ferramenta. Hoje tem bons livros, você consegue buscar na internet, você tem como se capacitar para fazer esse atendimento. E muitas vezes, professor, é mesmo aquele caso que a empresa vai buscar alocar o profissional na forma que ele tem habilidade, mas nem ele sabe exatamente, ele não se descobriu ainda. Então, esse olhar para cuidar e buscar ver se o interesse dele é compatível com as habilidades, isso vai dar uma realização para ele, é muito importante. Mas vamos pensar que a empresa foi lá, já está toda redondinha, tomou cuidado com a governança corporativa, e mesmo assim vão vir conflitos. A gente tem que ter noção que não está blindada, aí nunca mais vai ter um problema aqui. Não, isso não existe, né? Relação social, pessoas, a gente vai ter. Conta pra gente, assim, o que você entende como o maior desafio para lidar no papel enquanto gestor, quando tem, o que seriam os grandes desafios e como lidar com eles. Olha, ao mesmo tempo que as pessoas são os grandes contributos das organizações, com as suas ideias e com a sua participação, elas também são os mesmos desafios em termos de relacionamentos, porque um dos grandes problemas, eu digo, da humanidade até, é a comunicação e os relacionamentos. Porque o que acontece? Em uma empresa nós lidamos com vários tipos de pessoas, culturas e personalidades. E com isso, claro que a gente sempre vai ter conflitos. Agora, uma das coisas importantes é que nós tenhamos, por exemplo, na empresa, e aí vem a organização de novo, o código de ética, o código de conduta, as questões assim estruturais da empresa, ou seja, missão da empresa, visão da empresa. Como é que eu vou olhar e, entre aspas, punir determinados comportamentos? Eu preciso ter regramento para isso, porque não dá para sair aí simplesmente fazendo algum tipo de feedback que não é tão elegante e, logicamente, vai ofender o colaborador. A gente tem que tomar cuidado com todos os tipos de assédio, tudo que diz a legislação. Mas o mais importante é nós termos uma comunicação clara e também organizarmos essas questões ali de código de ética, código de conduta, e quando nos deparamos com conflitos, resolver esses conflitos. E a melhor forma de resolver esses conflitos é justamente uma boa conversa. Colocar as coisas às claras para que a gente consiga dirimir isso e estabelecer padrões de comportamento e fazer, logicamente, as pessoas refletir sobre suas condutas. Mesmo porque, hoje em dia, uma pessoa, quando tem um distúrbio de comportamento, ela também sabe que ela pode procurar um profissional para melhorar o seu comportamento dentro da empresa. E muitas coisas, penso eu, que elas devem ser deixadas claras para que não aconteça. Por exemplo, fofocas, comentários desnecessários, esse leve e trás de informações que hoje, graças à LGPD e ao próprio compliance, a gente percebe que existe uma maior restrição, porque antigamente as pessoas entregavam informações das empresas, entregavam contatos e acabavam violando a privacidade. Então, assim, as pessoas muitas vezes falam assim, poxa vida, nossa, mas que engessado isso e tal, mas nós precisamos ter regulamentos que vêm, logicamente, do próprio direito, da vida, da regulação da vida em sociedade, que é necessário ter um limite. O respeito à privacidade, o limite a proteção àquilo que é do outro também. E tudo isso vale no dia a dia. Então, muitas vezes a gente tem que parar e, logicamente, fazer as reuniões para delimitar. Olha, o teu comportamento está assim, de forma genérica. Quando é algo muito pessoal, a gente precisa ter aquela elegância de chamar o colaborador em apartado e conversarmos com as pessoas.
E uma das coisas que eu penso bastante importante para essa resolução de conflitos é compreender o outro. E aí vem a questão da empatia. Por que é que essa pessoa está se comportando desse jeito? Aí muita gente fala assim, nossa, mas que paciência você tem. É necessário. Paciência, resiliência para você entender. Por que é que determinada pessoa está se comportando dessa forma? Ah, a organização é muito grande, tem muitos colaboradores? Sinto muito, precisamos fracionar e olhar para essas pessoas. Por isso a importância de nós sabermos sempre quem são as pessoas da nossa equipe, porque assim a gente consegue mapear o todo para, logicamente, fazer com que essas pessoas estejam bem, emocionalmente inclusive, e consigam atingir seus objetivos. Nós tivemos aí o exemplo da própria pandemia que trouxe várias questões, as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão conflituosas. Claro, vivemos um mundo diferente, um período diferente, mas hoje já estamos em outro momento, e aí precisa uma nova reconfiguração. A cada tempo, a cada dia, nós precisamos nos reconfigurar como seres humanos, considerando todas as mudanças que nós enfrentamos aí no cotidiano da profissão e de ordem nacional e mundial, inclusive. Sim, as relações, né, a interação vai gerando um novo crescimento, um desenvolvimento. No podcast anterior, a gente estava gravando, nós recebemos aqui a doutora Daniela e nós falamos sobre a importância da figura do mediador dentro da empresa para fazer esse papel, essa ponte, porque nem sempre o sócio proprietário ou gestor, ele consegue estar ali para fazer essas intermediações, essa conversa que é necessária quando está começando ou a gente já sinaliza que tem um conflito ou o conflito já foi instaurado. E esse papel de um mediador fazendo esta conversa, né, trazendo essa comunicação mais efetiva, é extremamente importante dentro dos negócios. A figura que vai exercer, né, a pessoa que vai exercer este papel ali dentro. E eu já quero aproveitar para destacar que a professora Débora, enquanto diretora de ensino da Uninter, ela fez parte de um projeto muito legal, que inclusive eu fiz parte, que foi a questão do lançamento do curso de formação, né, professora? Eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre o curso, porque eu acabei participando como autora de uma obra para auxiliar a questão desse ensino, mas que ele não é só para o profissional do direito, é para todo mundo que está em relacionamento, ou seja, é para você também. Professora, conta para gente. Sim, nós temos então no Centro Universitário Internacional Uninter o curso de Conciliação, Mediação e Arbitragem, do qual a professora Caroline fez parte, autora de um livro muito importante, e nós implementamos esse curso justamente para contribuir com a formação de pessoas da comunidade, da sociedade como um todo. Inclusive nós temos polos, mais de 700 polos no Brasil, e também estamos presentes em 16 países no exterior, e nós temos com certeza essa contribuição para que as pessoas adquiram essa formação. E às vezes não é para ter uma profissão tão somente de mediador, mas é também para contribuir com a sua outra formação. Quando a gente fala em formação, a pessoa é formada em direito, mas ela também pode atuar na área de administração, como é o meu exemplo, ou formada em outra área, fazer esse curso de conciliação, mediação e arbitragem para auxiliar no seu cotidiano da profissão. Qualquer uma das profissões tem aí espaço para esse curso e para a mediação, que é muito importante hoje no Brasil, considerando que o nosso poder judiciário aí tem uma grande morosidade na discussão das causas e também no julgamento das situações. Então o curso de mediação e arbitragem veio para contribuir nessa formação. E aí nós podemos formar esse tipo de profissional também, que, como a Carol disse, o próprio gestor ou o diretor da empresa não tem esse tempo de ficar ouvindo os funcionários, porque o dia a dia é extremamente agitado. Então, consequentemente, tendo um profissional gabaritado, nós conseguimos aí contribuir dessa forma, fazendo com que os conflitos sejam mediados. Isso vale para a advocacia, vale para uma empresa, principalmente empresas aí onde tem trabalhadores que estão aí submetidos à questão, por exemplo, sindicais, a situações que entendem que os seus direitos não estão sendo respeitados. Enfim, o profissional ele tem aí lugar e espaço para atuar em diversas áreas e certamente contribuir para que tenha um ambiente mais harmônico na empresa, para que as pessoas também tenham o seu espaço de voz, porque eu vejo que muitas empresas, como tem o canal de denúncia, muita gente fica um pouco insegura em fazer uma denúncia, achando que pode ser retalhado e tal, e não é assim.
Então a gente tem que pensar em oferecer para os colaboradores alternativas a depender do tamanho da empresa. E se não tem como contratar para estar nessa empresa, nós temos esse profissional também, certamente, que tem ali um outro tipo de contrato, que pode ser por hora, que pode ser ali para uma situação específica, enfim. Há solução para tudo. Nós temos aí várias possibilidades. O que eu digo sempre é que nós precisamos buscar esses profissionais para trazer para a nossa empresa para que contribuam. Você comentou sobre pequena, média e grande empresa, e é importante dizer para as pessoas, para os empreendedores, que não deixe de ter um profissional capacitado na sua empresa por achar, de repente, que não consegue custeá-lo, porque existem diversos tipos de contratos com esses profissionais e que, com certeza, caberá no seu orçamento. Então, por exemplo, eu não consigo ter um advogado para pagar mensalmente para dar essa assessoria, mas eu consigo pagar uma assessoria de 2 ou 3 horas, o que seja num determinado período, parceladamente. Então, assim, tudo tem uma possibilidade, basta buscar um profissional e colocar também a sua situação. Porque eu vejo, sabe, Carol, que muitas vezes as pessoas se colocam muito distante de contratar uma assessoria capacitada. Então, assim, eu não consigo contratar o advogado mais renomado, mas eu consigo contratar um advogado um pouco mais jovem de tempo de atuação, porém que me oferece uma condição e também tem conhecimento, lógico, não tanto quanto experiência, quanto aquele formado há mais tempo, mas que da mesma maneira vai contribuir com a empresa. Então, é desbravar as fronteiras e derrubar as barreiras que acabam atrapalhando, às vezes, as pessoas de prosperar. E de repente a pessoa chega naquele profissional e fala assim, nossa, nem foi tão difícil assim, nem foi tão caro assim, nem foi tão impossível assim. É isso que a gente vê muitas vezes. Essa busca, né, professora, assim, a gente tem livros de alta qualidade, a gente tem muita informação, porque às vezes a pessoa se sente insegura, fala assim, ai, mas aquele advogado é muito novinho, ele não vai saber. Então faz o seguinte, busca um pouquinho de conteúdo que quando você vai conversar, você vai perceber se aquele profissional tem a técnica necessária. E muitas vezes a tua prática, a tua experiência prática no teu negócio, você trocando com o técnico do advogado, vocês conseguem chegar numa solução mais eficiente, porque às vezes a gente fica tão limitado à nossa experiência, porque eu sei do meu negócio, porque eu tô aqui, quem tá de fora não sabe nada, mas a pessoa que tá ali, ela sabe muito sobre o negócio dela, que é resolver conflitos, interpretar a lei, saber como aplicar no seu caso, e essa conjuntura, né, a trabalhar junto, traz um sucesso que você provavelmente, possivelmente, não teria sozinho. Então, deixar de fazer, deixar de escolher, eu acho que não é a melhor opção mesmo. Exatamente, isso é muito importante, porque sempre vai haver uma forma de solução. E como você bem disse, as pessoas buscando um pouquinho de conhecimento, hoje em dia a gente tem muita coisa na internet, logicamente também tem que tomar cuidado com o que se ouve, para ver se isso faz sentido. Checar as fontes, né? Exatamente, checar as fontes para que não haja interpretação equivocada. Mas todas as pessoas podem ter esse acesso, isso que é o bom, a democratização das profissões, do mercado de trabalho, das possibilidades, enfim, as pessoas conseguem sim, mas o mais importante é pensar no negócio estruturado, não dá para sair se aventurando, porque senão as pessoas se tornam frustradas, e os índices, logicamente, de negócios que não dão certo são altos, porque como você bem disse também, a pessoa fala assim, eu vou sair do meu trabalho e vou empreender. Não é fácil, não é tão simples assim. A concorrência é muito grande e as pessoas precisam se estruturar e conhecer aquilo que estão fazendo. E ninguém faz nada sozinho, então é importante aí toda essa assessoria para organizar o negócio. Perfeito. Professora, conta para mim como, na visão de diretora de ensino de dentro da universidade, como você tem percebido os profissionais que estão se formando agora com relação a essa própria lidar com a gestão? Porque assim, eu vou fazer direito, eu vou aprender, claro, sobre as leis, aplicabilidade. Eu vou para a medicina, eu vou aprender sobre a saúde. Mas nós estamos no mercado de trabalho, nós estamos lidando com pessoas, nós temos que gerir conflitos o tempo todo, expectativas. Você acredita, né? Qual que é o olhar que você tem sobre o papel da instituição nessa formação do profissional e como ele tem saído no sentido de sentir preparado para a profissão dele, não só a técnica específica do curso dele, mas para lidar com essas adversidades?
Olha, hoje em dia é muito importante a gente pensar em trazer a prática para aliar a teoria, porque não adianta a pessoa ficar extremamente teórica na sua formação e achar que vai resolver, depois de formado, todos os problemas com aquela teoria. Por isso a importância, por exemplo, de atividades práticas durante uma formação. Eu tenho que dizer que nos cursos do Centro Universitário Internacional Uninter é o que nós oferecemos, sempre a teoria aliada à prática, trazendo profissionais, como foi o seu exemplo, para escrever livros, para participar de lives que agreguem nessa formação. Por quê? Aqueles profissionais já com a sua experiência, com a sua vivência, vão contribuir com a formação desse aluno. E, logicamente, qualquer profissional, aluno, com curso em andamento, ou um profissional mesmo na sua atuação cotidiana, é importante ter a consciência de que cada vez mais precisa buscar outras formações, outras habilidades e tornar uma formação heterogênea. Não adianta dizer eu vou estudar só isso, porque hoje o mundo é extremamente pluralista. Então foi-se a época de que, por exemplo, eu me formava em direito e ficava pensando só naquele conteúdo jurídico. Não, se eu montar um escritório de advocacia, como eu já tive escritório também, eu preciso fazer a gestão desse escritório de advocacia. Eu preciso captar clientes, então eu preciso conhecer de gestão, preciso conhecer de marketing, preciso implementar o compliance LGPD, preciso tornar esse ambiente uma empresa. Da mesma forma, um consultório odontológico, uma clínica médica. Esse espaço, tudo precisa ter uma pitada de cada área de formação. Por isso a importância de nós, não só hoje fazermos uma faculdade, uma graduação, termos uma graduação, mas de aprimorarmos e buscarmos cada vez mais conhecimento. Então existe uma necessidade de uma capacitação constante. E isso eu tenho que dizer que vale para as empresas, para buscar esse conhecimento, que a empresa, por exemplo, pode chamar lá, vou chamar a doutora Caroline Taborda para dar uma palestra sobre questões trabalhistas na empresa. E mapear como é que estão as questões trabalhistas daquela empresa, quais são os riscos, e criar ali um planejamento para que não haja nenhum problema no futuro. Então, assim, são pequenas áreas, são pequenos recortes que vão se somando ao todo para que nós consigamos estruturar um negócio e certamente estruturar também a formação daquela pessoa. Antigamente, isso é muito notório, que no tempo dos nossos pais, as pessoas ficavam 30 anos numa empresa, ficavam lá, nossa, a pessoa se aposentava lá. Hoje em dia a gente percebe que o perfil do jovem é diferente, fica 3 anos aqui, 1 ano ali. E no começo eu mesmo achava estranho, falei, meu Deus, não para em lugar nenhum, coisa assim que a gente ouvia, levava bronca antigamente, né, se fosse assim. Mas hoje a gente vê que essa diversidade, ela faz parte da nossa formação. E é muito bacana, porque daí ainda assim uma pessoa jovem que já passou por várias experiências, ela pode contribuir, aliada a uma formação acadêmica. Então assim, as coisas sempre se conversam. Não dá para engessar. Normalmente eu percebo assim, até quando contrato pessoas. Quando a pessoa é extremamente acadêmica, só estudou na vida, não que, né, isso seja ruim, mas são perfis. A pessoa só estudou, não tem experiência, não passou por algum confronto. Quando ela se depara com uma situação atípica no ambiente do trabalho, ela não sabe como lidar. E isso não tem idade. Eu já peguei pessoas assim que são maduras, que de repente se deparam com uma situação que não estava no script e a pessoa fica em pânico. Então é muito importante a vivência. É como você assim, não deixar uma criança brincar ou cair ou se machucar por medo, por proteção. E essa proteção, às vezes, em excesso, e quero parafrasear com a teoria, essa teoria em excesso, sem a prática, ela acaba prejudicando a formação da pessoa. Por isso a importância de aliar sempre a teoria à prática, de fazer a vivência, fazer as experiências. Eu quero ser advogado, ok, você já visitou a OAB? Já foi no julgamento no tribunal? Já passou lá pelo tribunal do júri quando estava acontecendo o julgamento? Sabe? Eu quero ser engenheiro, já foi visitar a Renault? Já foi visitar outras empresas quaisquer? Sim. Sabe? Isso é importante. E às vezes a pessoa até muda de ideia. Exatamente, Não é? porque cria uma imagem do que é.
Eu recentemente fiz essa experiência com umas sobrinhas minhas adolescentes que tinham um interesse em atuar uma administração, outra queria ser advogada, etc. Eu falei assim, vamos numa audiência comigo, que vai ter um empresário, você vendo o empresário ali, você vendo o papel do juiz, o papel do advogado, e foi muito interessante, porque o olhar é meio mitológico, né? Quando você não conhece, você só vê de fora, assim. E aí a participação, a experiência é extremamente relevante. E até trazer esse tato para poder lidar com a profissão, né? Porque, querendo ou não, tudo é comunicação e relacionamento o tempo todo. Exatamente, exatamente. Não adianta dizer, ah, vou me fechar no meu mundo. Não, aquela velha máxima de, meu Deus, nem sei quantos mil anos. Quem não é visto não é lembrado. A gente precisa se posicionar, precisa estar no meio que a gente quer conquistar, sabe? E aí aquela história, você é a média das pessoas que você convive, né? Principalmente das primeiras 5 pessoas. Então, Isso é quem muito são as suas real. referências? Quem são as pessoas que vão agregar na sua vida? Porque, sinceramente, eu sempre falo isso, o tempo é tão precioso e ele passa tão rápido que a gente precisa escolher as nossas prioridades e as pessoas que farão parte do nosso tempo, do nosso convívio, aquelas pessoas que vão agregar de fato alguma coisa, sabe? Porque é muito bom a gente ouvir pessoas que nos trazem insights, que nos fazem refletir até sobre atos praticados e coisas para não fazer mais. Quando nós, acredito que você também éramos mais jovens, né, a gente pensava assim, poxa vida, aquela pessoa está falando isso porque, né, não está no meu lugar e tal. Mas hoje nós estamos no lugar dessa pessoa e percebemos que quando a gente tem a oportunidade de conviver com pessoas mais experientes e pessoas que agreguem, independentemente da idade, nós abreviamos a nossa caminhada, porque nós podemos ter a oportunidade de refletir. Ah, aquele erro eu não quero cometer mais, sabe? E quando a gente fala de empresa, de governança corporativa, de gestão jurídica, nós precisamos olhar para isso, por exemplo, quais são as empresas de sucesso? Qual é o modelo que eu quero seguir? Ah, por exemplo, eu quero seguir o modelo de determinada empresa que tem 100 anos, que tem aí um histórico, que é uma holding familiar, que se estruturou, que buscou ali uma assessoria. Ah, eu quero seguir o exemplo da Havaianas, que se modificou ao longo do tempo. Eu não quero seguir o exemplo de determinada empresa que acabou de decretar falência por falta de gestão, que a gente recentemente tem lido por aí, muitas empresas que são tradicionais e daí se perderam ao longo do tempo com uma má gestão. Eu acredito que o agir intencionalmente, né? Eu acho que a gente não pode deixar levar sem ter um propósito, sem ter uma direção e ter intencionalidade em cada uma das nossas condutas. Professora, eu quero muito agradecer, você falou do tempo e o tempo correu muito rápido aqui, eu queria conversar muito mais, mas eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final para as pessoas, enfim, e eu gostaria de agradecer muito, foi uma graça divina ter você aqui, eu sou muito feliz em poder te conhecer, em ter você aqui no Keros Talks e você dividir toda essa experiência com os nossos ouvintes. Ah, eu que agradeço, é um prazer também, foi um presente divino tê-la conhecido naquele momento do lançamento do livro, tê-la também no nosso corpo docente da Uninter, enfim, na escrita do material, e com certeza esse material vai ser divulgado aí para todo o Brasil, sempre, para todos os nossos alunos. E quero dizer a vocês, telespectadores, que aconteça o que acontecer, sigam sempre em frente. Empreender, estar no nosso país assim com tantos desafios, não é só para é para muita gente, eu me incluo nisso também, e nós precisamos olhar as coisas da perspectiva, eu sempre digo, de um estádio de futebol, ou seja, você está ali na arquibancada olhando o todo, olhe o todo, se estruture, faça o seu planejamento, mapeie aquilo que é necessário, olhe para os seus jogadores, olhe para as pessoas que compõem ali a sua equipe, valorize as pessoas, faça os treinamentos e faça o que é necessário para que você alcance o seu objetivo. Mas para que possa alcançar o seu objetivo, logicamente você precisa saber qual é o seu objetivo, onde você quer chegar, como você quer que a sua empresa seja vista daqui 5, 10 anos, daqui 50 anos. Qual é o legado que você quer deixar para as pessoas? E isso é muito importante, porque por mais que a tecnologia ela traga todas as ferramentas, traga a evolução, nada funciona se não tiver a essência daquele negócio. Quem é que criou aquele negócio? Alguém começou aquele negócio. Então, por que nós não mantermos e aprimorarmos e podermos contar uma linda história
como isso começou, como se desenvolveu e como deu continuidade. E para isso nós precisamos, então, dos profissionais capacitados, dos profissionais competentes para ajudar a colocar a nossa empresa no trilho. Fazer com que você consiga otimizar o seu tempo, consiga também ter esse equilíbrio na vida emocional, espiritual, na vida profissional, porque o que acontece? A vida passa, como eu disse e repito, muito rápida. A vida passa muito rápida. E no final das contas, o que mais importa são aquilo que nós vivemos com as pessoas. As pessoas é que fazem todo sentido na nossa vida. E é isso que fica na nossa memória. Mas para que nós possamos construir o nosso papel aqui, nós precisamos então nos estruturarmos com todas as ferramentas que nós dispomos hoje nesse mundo tão cheio de possibilidades. E eu agradeço muito de estar aqui contigo, foi um prazer, maravilhoso momento e certamente está no meu coração e ficará para a eternidade. Obrigada, professora. E para você que nos acompanhou nesse episódio, que ficou até o final, a gente tem uma surpresa, né, professora? Quem for o primeiro que comentar aqui nesse vídeo, aqui no canal do YouTube, no Carol's Talks, o primeiro e o segundo, vamos lá? O primeiro vai ganhar um livro, qual livro, prof? Relacionamento com o cliente. Como construir parcerias duradouras e transformar clientes em fãs do seu negócio. Ó, pega a dica, hein? A gente falou, tem tudo ali que você precisa dessa bagagem, vai te ajudar muito na tua gestão. E o segundo é? O segundo é Direito Aplicado. É um livro de direito que traz conceitos gerais sobre direito tributário, direito trabalhista, direito constitucional e outras áreas do direito. É um livro meu com o professor Silvano Alcântara. Então, Débora Veneral e Silvano Alcântara escrevemos esse livro aqui. E esse primeiro que eu havia comentado, esse aqui eu tenho um artigo juntamente com uma colega escrito aqui com outros autores. Perfeito, gente. Então, o primeiro e o segundo vão receber esses livros maravilhosos. E também quem quiser comprar, prof, esses livros estão à venda? Como que é? O Direito Aplicado está na Intersaberes. Esse outro, eu só tenho mais 5 exemplares, porque foi um livro que nós lançamos em São Paulo faz um pouco de tempo, e daí acabou esgotando. Mas, qualquer coisa, se a pessoa Posso precisar... deixar teu contato? Claro, por Então, a favor. gente vai colocar aqui na legenda o contato da professora, e quem tiver interesse, é só entrar em contato direto. Sim, exatamente. Muito obrigada, até o próximo episódio. Tchau, tchau.